desenhar um vaso de forma simples, utilizando um esquema com linhas retas e elipses, para que você possa trabalhar um conteúdo muito interessante, que é a cultura indígena, os grafismos utilizados na arte indígena. É muito fácil. Vamos lá, vem comigo que eu te ajudo. Desenhando um vaso, vamos fazer uma linha vertical com o tamanho desse vaso que você quer desenhar. A primeira linha horizontal será o tamanho da boca do vaso. Essa segunda linha ela será um pouco menor que a primeira, que fará um detalhe diferente no desenho desse vaso. Essa linha do meio será o detalhe do meio desse vaso, ela será uma linha maior do que a primeira e a segunda linha. Então, dependendo do tamanho que você fizer essas linhas, o seu vaso terá um desenho diferente. E essa última linha será a base do vaso. Agora, nós vamos fazer as elipses ao redor de cada uma dessas linhas horizontais que nós fizemos. Dependendo do tamanho que você fizer cada uma dessas linhas na horizontal, o seu vaso terá um desenho totalmente diferente. Nós vamos ver logo depois. Agora, nós vamos unir essas elipses com uma linha levemente inclinada. E depois nós vamos dar uma arredondada nessas linhas para que o nosso vaso tenha um efeito mais bonito. Então, nós vamos finalizar essa última linha. E agora nós voltamos reforçando essas linhas curvas que nós fizemos para dar o desenho desse vaso. E depois que nós reforçarmos essas linhas, nós vamos então mais para frente apagar as linhas que nós não queremos que apareçam no desenho desse vaso. Agora estou dando uma arredondada nessas linhas que estavam um pouco mais retas, para que o meu vaso fique com um desenho bem legal. Vocês percebem que é bem fácil, né? Então, esse foi o primeiro desenho de construção do nosso vaso a partir do esquema. Depois, nós vamos voltar aqui nesse desenho, apagando essas linhas auxiliares. Agora, nós vamos partir para a construção de um próximo desenho de um outro vaso. Então, vamos ao desenho do segundo vaso. Novamente, a linha vertical com o tamanho desse vaso que eu quero. Agora, esse vaso terá apenas duas linhas na horizontal. O desenho da primeira linha, que representa a boca do vaso, com o tamanho que você quiser. E a base do vaso eu vou fazer bem menor do que a boca do vaso. Agora, nós vamos fazer a elipse, contornando essas linhas horizontais. E vamos unir a ponta dessas elipses com uma linha levemente curva para dar o desenho desse vaso. Esse é um vaso bem mais simples, com um desenho bem diferente do primeiro, tendo apenas no seu esqueminha de construção, apenas essas duas linhas na horizontal com a boca e a base do vaso. E agora nós trabalhamos alguns detalhes, dando uma leve arredondada nessas linhas, corrigindo alguns defeitinhos ali que ficaram. E depois nós vamos voltar aqui também nesse desenho, que nós vamos apagar essa linha que eu estou riscando agora, que essas linhas, elas são desnecessárias, não iremos utilizá-la. E nós vamos fazer ali uma sugestão do que você pode construir nesse vaso. Eu vou fazer o desenho de algumas folhagens na parte de cima do vaso. O vídeo cortou um pouquinho a imagem das folhagens, mas logo mais na frente você vai poder visualizar melhor. Aí você faz as flores, folhagens, o que o aluno desejar construir ali para dar um detalhe e uma finalidade para esse vaso. Agora, nós vamos finalizar a primeira fase da construção desse vaso. E vamos para o detalhe de um próximo desenho de um outro vaso. Vamos ao desenho agora do último vaso. Nós vamos fazer novamente a linha vertical com o tamanho do vaso, uma linha horizontal com o tamanho da boca do vaso. Eu vou fazer essas linhas
um pouco menores do que os outros vasos que eu fiz até agora. E esse detalhe do meio vai ser maior do que as linhas anteriores. E a base também uma linha bem parecida com o tamanho da boca do vaso. Vamos às elipses agora, fazendo a elipse em cada uma dessas linhas horizontais. Você já tá visualizando ali que mais ou menos que o desenho desse vaso vai ser bem diferente dos anteriores. Agora, vamos unir as elipses com uma linha reta ou levemente inclinada. E aí, nós vamos fazer a estrutura do vaso, para depois a gente fazer os detalhes do acabamento desse vaso, dando uma arredondada nessas linhas, para dar um efeito visual mais bonito no desenho do nosso vaso. Lembrando que sempre esse desenho deve ser feito com lápis grafite. Se for um lápis de desenho, melhor ainda, porque o grafite é mais macio. Mas na escola, principalmente na escola pública, isso não é possível, né? Então, a gente vai auxiliando eles com o material que eles têm. Agora, vamos apagar essas linhas que serviram de estrutura para o nosso desenho, que elas não são necessárias para que a gente possa visualizar melhor o desenho desses 3 vasos que nós fizemos. A esse momento tem que ter bastante cuidado, né, para não apagar a linha do desenho do vaso, somente as linhas que fizeram parte do esquema do desenho, tá? Então, aqui nós temos 3 desenhos de 3 vasos, totalmente diferentes um do outro, e simplesmente porque nós fizemos a quantidade de linhas e o tamanho das linhas na horizontal com uma largura diferente. Se você gostou desse vídeo e você achou que foi útil, vai ser legal para você como professor, segue lá o nosso canal no YouTube, Arte na Sala de Aula, Experiências Práticas, compartilha esse vídeo lá no nosso canal. E nós temos também no Facebook, Arte na Sala de Aula, Experiências Práticas, com materiais super legais para você utilizar na sua sala de aula.